A grande maioria dos filósofos instituídos e conceituados e tratados nas universidades e a grande esmagadora maioria dos professores universitários não compreenderam a essência da teoria de Kant. A ontognosologia de Kant não é tão simples como possa parecer. Notáveis filósofos, inclusive o próprio Heidegger, dão indícios de que não compreenderam totalmente a teoria de Kant. Toda a gente sabe falar em fenómeno e númeno. Dizem que Kant falava dos fenómenos como coisas visíveis e para nós e dos números como coisas incognoscíveis, mas, na verdade, quando vamos a exemplos concretos, verificamos que as pessoas têm grandes confusões na cabeça. Por exemplo, em O que é uma coisa, Martin Heidegger analisa a crítica da razão pura de Kant, em particular a teoria do espaço e do tempo e dos objetos nele situados e nascidos. E denota não compreender exatamente a teoria de Kant, sobretudo as noções do que é ser interior e ser exterior a. Na verdade, Heidegger ignora, como a grande maioria dos intérpretes de Kant ignoram, um pilar da ontognosologia de Kant, que é este. A natureza biofísica, isto não é quase escrito nem dito em dicionário nenhum, as árvores, as montanhas, os oceanos, as casas, as cidades, está toda, sem qualquer redução de tamanho, dentro do eu do sujeito perceptivo. Ou seja, o idealismo de Kant é exatamente considerar que o mundo está ele todo exterior ao meu corpo, mas interior à minha mente, que é como um grande balão cósmico que engloba tudo. E isso é que se chama o realismo empírico. Ou seja, as coisas são reais ao nível dos sentidos. Certamente, aquele computador, a parede, se encontram-se fora de mim, e as outras pessoas também, fora do meu corpo físico, mas estão verdadeiramente dentro da minha mente, porque a minha mente é o enorme balão cósmico que engloba tudo. E esta questão, o próprio Heidegger dá a ideia de não a entender completamente e acusa, por exemplo, Kant do seguinte. Em O que é uma coisa, Martin Heidegger, edições 70, página 130, diz isto. Tendo em vista a determinação de Kant da essência da coisa como coisa da natureza, nós podemos avaliar que desde o princípio Kant não levanta a questão da coisalidade das coisas que nos rodeiam. E para ele, tal questão não tinha nenhuma importância. O seu olhar dirige-se imediatamente à coisa como objeto da ciência físico-matemática. Isto não é realmente verdade. Se nós analisarmos, Kant preocupa-se muito com a coisalidade, isto é, com saber o que é a coisa. E ele próprio diz que os corpos físicos, para ele, para Kant, não são mais que um conjunto de linhas e de figuras sem substância. Por exemplo, Kant, na Crítica da Razão Pura, em edição de August Gulbenkian, página 62, diz o seguinte: assim, quando separo da representação de um corpo o que o entendimento entende sobre ele, como seja substância, força, divisibilidade, e igualmente o que pertence à sensação, como seja a impenetrabilidade, a dureza, a cor, etc., algo me resta ainda dessa intuição empírica, a extensão e a figura, que pertencem à intuição pura, que se verifica a priori no espírito, mesmo independentemente de um objeto real dos sentidos ou da sensação, como simples forma da sensibilidade. Ou seja, os corpos, para Kant, existem na sensibilidade, mas não são absolutamente reais. E este ponto é um ponto em que Heidegger, e eu excetuarei filósofos como Hegel, que compreendeu verdadeiramente Kant, e que sabe perfeitamente, e que disse que para Kant a matéria é ilusória, mas de facto, tanto Heidegger como muitos outros intérpretes de Kant não pensam assim. Eles pensam que o fenómeno é, na realidade, uma aparência ilusória, mas que existe em si uma espécie de númeno material. Isso é completamente erróneo. Todo o fenómeno, a cadeira, a mesa, o copo, tudo aquilo que é fenómeno, pertence inteiramente à sensibilidade. É uma criação a posteriori do meu espírito. Está fora do meu corpo, mas dentro do meu espírito. E se o meu espírito desaparecesse,
meu espírito que se compõe de sensibilidade, entendimento e razão, se extinguisse como uma lâmpada, todo o mundo exterior desaparecia. Ficavam apenas os númenos. Desapareciam as casas. Não há uma casa númeno. Toda a casa é fenómeno. Naturalmente, a cor da casa e a dureza da casa são uma percepção subjetiva do sujeito. A extensão, a figura da casa, são uma percepção objetiva da casa. Mas esse objetivo ainda está dentro do espírito do sujeito, da sua sensibilidade externa, que é o espaço. Mas esse espaço não é real em si mesmo. Se o espírito morrer, o espaço desaparece, recolhe todos os objetos, faz desaparecer o mundo inteiro. Isso é muito importante e a prova de que Heidegger também se engana sobre isto, tenho aqui uma pequena citação sobre ele, é que o Heidegger também diz que o seguinte sobre Kant, ele diz ainda nesse O que é uma coisa, a casa é intuída na medida em que é encontrada, mas ser casa não significa ser intuído. Kant nunca determinaria a essência da casa desse modo. Bom, o problema é este, é que a minha divergência com Heidegger é o seguinte, a casa, que é um fenómeno em Kant, é um conjunto de intuições. O fenómeno é criado na sensibilidade e criado como? Por a ação das formas a priori da sensibilidade, que são o espaço e o tempo, que vão moldar como mãos de um oleiro o caos das sensações que surgiu dentro da sensibilidade também. Ou seja, a casa tem uma consistência muito relativa. A casa é para mim. Não há uma casa númeno. Ele diz efetivamente que ser casa é diferente de ser intuído. Isso não é bem verdade. A casa é um conjunto de intuições. O fenómeno é um conjunto de intuições que poderíamos chamar objetivas. O fenómeno não existe por si. Se desaparecer o espírito do sujeito, todas as coisas materiais desaparecem. E essa concepção não existe na grande maioria dos intérpretes de Kant. Não se compreende Kant. Julga-se que se compreende ou não. Pensa-se, por exemplo, professores universitários dizem isto. Quando olhas um copo, tu vês o fenómeno do copo, mas há um número no copo. Não há copo número nenhum. O número não tem forma. Todo copo de vidro é fenómeno. Todo ele é fenómeno. Não existe número de copo. O número é um objeto ideal, nem sequer material é, incognoscível, que não tem forma espacial. Logo, não há correspondente no número ao copo. Isso convém ser muito bem clarificado.